Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam em paz. Esse é o desejo do nosso coração. E mais um encontro que traz naturalmente a nossa gratidão pela oportunidade de participar de mais uma atividade da comunidade Espírita Nova Era. Então, um abraço fraterno, um beijo no coração para quem está presente, para quem está participando, para quem está assistindo. Um abraço carinhoso para o meu amigo José Alberto. Também a gente precisa sempre lembrar do apoio que é importante, e nesse caso da rádio Transvale FM. E, é claro, todo o apoio que aparece das formas que são, às vezes, bem simples, das formas que são em pequenas ações, mas que são tão importantes, tão fundamentais para que um trabalho que é comunitário, um trabalho que precisa de cooperação, precisa ser solidário, aconteça, né? É a força justamente de uma ação coletiva. E é assim que nós vamos seguindo, né? Nesse momento, embora seja um breve momento em que temos a fala de uma só pessoa, mas a nossa sensação e, é claro, aquilo que vai como horizonte de nosso trabalho é de uma comunhão, né? Uma comunhão de sentimentos, uma comunhão de pensamentos fraternos, porque nós desejamos que em cada ambiente, em cada espaço onde tivermos, tenhamos a prevalência de forças positivas, tenhamos uma ambiência de paz, que tenhamos assim condições mais harmônicas que favoreçam o nosso bem-estar, a nossa saúde, com a presença, é claro, dos corações amigos, que chamamos de bons espíritos, sejam aqueles que são os nossos orientadores, guias, os entes queridos que já partiram desta vida, para que estejamos assim nessa comunhão de corações que partilham o sentimento sagrado do amor, especialmente do amor que vai se desprendendo, se purificando, vamos dizer assim, das impurezas que estão relacionadas a posse, que estão relacionadas às vezes a certas imperfeições que ainda trazemos, que acabam corrompendo ou desnaturando o sentimento do amor. Então vamos lá, vamos seguindo com a nossa conversa de hoje. Uma pena que não dá para termos uma interação, de vocês poderem perguntar, mas aqui eu vou tentar seguir como se estivéssemos conversando. E hoje a proposta é de falarmos um pouquinho sobre o desprendimento dos bens terrenos e a verdadeira fortuna. Desprendimento dos bens terrenos e a verdadeira fortuna. De imediato, eu já faço aqui uma relação com um trecho que aparece nos evangelhos, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, que se refere justamente a essa temática, né? Desprendimento dos bens terrenos e a verdadeira fortuna. Porque nós vamos encontrar, como eu disse, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 20 e 21, a seguinte frase de Jesus, ou melhor, o seguinte ensinamento, que é claro, são diferentes frases, e ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Há uma adaptação quanto à linguagem, tá bom? Então, vou repetir. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões furtam e roubam. Mas acumulem tesouros nos céus ou dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, essa frase é uma frase que é uma referência em relação àquilo que está no campo, vamos dizer assim, das virtudes, aquilo que representa uma perspectiva, usar uma palavrinha que está mais no âmbito da filosofia axiológica, né, em termos de estudo de valores. Então, nós vamos encontrar em Jesus uma referência que é importante sobre aquilo que deve ser cultivado como uma virtude para que tenhamos a possibilidade de construir uma vida melhor, uma vida no presente, uma vida que se refere ao viver humano e à sua continuidade no que diz respeito à chamada vida espiritual. Então, ao longo do tempo, nós vamos encontrando nas relações com os espíritos, pelas vias sagradas da mediunidade, um conjunto de ensinamentos que se referem justamente sobre uma forma de rever a vida, uma reformulação a partir desse olhar
para um horizonte da imortalidade da alma, para o horizonte da continuidade da vida. De modo que isso traz consigo uma série de reflexões que são importantes. É claro que as mais conhecidas são aquelas que se referem ao valor das coisas que são transitórias. Uma vez que nesse nosso viver humano nós vamos tendo a possibilidade de experimentar uma série de experiências que são por natureza transitórias, que elas vão acabar, elas são findas, assim como os objetos que normalmente estão envolvidos, objetos e pessoas, é claro, e a vida como um todo envolvidas nessa experiência, porque há um ciclo que é natural quando se fala da vida, do nascer e do morrer. E quando se trata das coisas, do dinamismo da matéria, é um processo constante de transformação, de modo que as coisas elas não permanecem, seja por uma duração que se refere à nossa própria vida. Podemos ter, por exemplo, objetos que são duráveis, mas nossa vida, digamos, objetos que durem, imóveis, bens que possam durar por séculos, por exemplo, mas há um limite em relação ao fluir de nossa vida que vai do nascimento até a morte. Logo, não há como usufruir desses bens, ainda que eles sejam muito duráveis, considerando o tempo que nós temos para mensurar essa questão de ser durável ou não. Então, as coisas, de certo modo, melhor, de certo modo não, são transitórias, né? Nós não temos uma permanência absoluta. E aí Jesus diz, dentro dessa referência, trazendo essa reflexão, não é? Que nos leva a pensar sobre o valor das coisas que são transitórias, e Jesus diz, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam e furtam. Ou seja, não acumular tesouros que estão suscetíveis a esse processo de transformação, a esse processo de impermanência. Ele está falando sobre não acumular, tá? Então, é claro que nós precisamos de certos bens, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Então, deixa quando chegar um pouquinho mais adiante para falarmos de forma mais específica sobre o necessário e o supérfluo. Enquanto isso, é só falar um pouquinho mais sobre esse ensinamento de Jesus. E quando ele fala sobre a questão da acumulação, veja que o importante é que ele traz como outra possibilidade a acumulação e como proposta a acumulação de bens que não estão suscetíveis a esse processo de desfazimento, esse processo, portanto, de impermanência. Então são bens mais permanentes. Por isso, então ele dá essa orientação, e aí ele vai dizer algo que me parece muito interessante. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, qual o nosso tesouro? E a depender de onde estiver nosso tesouro, é aí onde depositamos, onde vamos depositar os nossos corações. Porque tesouro é aquilo que tem valor, o que é precioso, né? Então, nós estamos depositando nossos corações em tesouros que são impermanentes. Se são impermanentes, logo há um problema aí que vai resultar justamente na falta desses tesouros. Por outro lado, pode-se pensar, vamos dizer, não apenas nas questões dos bens, porque o título fala desprendimento dos bens terrenos. Nós podemos falar de uma forma mais tranquila no que se refere, por exemplo, à roupa, no que se refere, por exemplo, a certos objetos que nós temos, livros, a um celular, a um carro, até mesmo a casa. E aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque quando se fala de casa, por exemplo, ela pode ter, para além da questão do seu valor comercial, ela pode ter um valor afetivo. Ela pode trazer consigo uma história, uma memória. Então, o valor das coisas é algo que acaba sendo relativizado, porque não entra apenas aí na composição desse valor os aspectos que são de natureza puramente materiais, ou vamos dizer, o valor de mercado, mais o valor estabelecido socialmente como valor de mercado, mais o valor afetivo. No entanto, aquilo que passa a ter também o valor afetivo se torna, ou melhor, não deixa de ser efêmero, não deixa de ser transitório. Nós podemos ter uma relação afetiva com a casa, mas sabemos que ela é impermanente, assim como nossa vida. Podemos ter uma relação de
vamos dizer assim, afetiva mesmo, e é difícil nesse caso falar como bem quanto ao conceito de posse, de possuir. Mas podemos falar, por exemplo, das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes um filho pode ser um tesouro, aí fica melhor do que falar de bem, né? Então, as pessoas que amamos podem ser verdadeiros tesouros, mas só que podem justamente passar antes de nós pela experiência da morte. E isso representa esse processo de impermanência do qual estamos falando desde o início. Então, se Jesus diz, devemos ajuntar, né, acumular os tesouros dos céus, onde a traça nem a ferrugem destrói, e os ladrões não podem roubar nem furtar. Então, veja que aí nós começamos a ver uma dificuldade, porque a princípio, a reflexão no que diz respeito ao desprendimento dos bens, ela fica um tanto quanto mais fácil no que se refere aos bens de natureza material. E os bens de natureza material, quando o seu valor está mais restrito a aspectos também materiais, quando está mais restrito a um valor comercial e a certas representatividades que ele tem do ponto de vista do quanto vai atribuir status social. Então eu posso ter, por exemplo, uma blusa, e isso não significa tanto para mim. Então não vou ter uma relação de apego com certos objetos que possuo. Mas há outros, vamos dizer, tem uma blusa que é muito cara, e ela não é só cara, mas ao usá-la eu sei que isso traz uma imagem, e é uma imagem que me representa. Então, aí a relação, veja, de valor já vai se modificando, né? Então, nós vamos vendo situações em que se torna mais difícil o desapego quando certos objetos eles não estão restritos apenas a um valor comercial, mas quando eles passam a ter um valor simbólico. Um valor simbólico que se refere a um status social, a representatividade. Então, os objetos que eu tenho, eles podem me conferir nas relações sociais que estabeleço uma sensação de importância, né? Então, porque as pessoas passam a me ver como alguém que possui bens, que possui justamente objetos que têm valor, e isso acaba tendo outros significados. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem um status que merece mais respeito. Então veja como na lógica das relações sociais, os bens eles acabam levando justamente a essa atribuição de representatividade, do quanto as pessoas valem em função daquilo que apresentam, da imagem que trazem consigo. Então, nesse caso, o desprendimento aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Ainda mais numa sociedade consumista como a nossa, né? Numa sociedade em que há um estímulo constante ao consumo. Por isso, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre, já não está mais, já não é mais tão citado quanto era, mas vale a pena falar um pouco da sua teoria, né, da vida líquida, de que as coisas elas não têm mais uma solidez, né, elas fluem como se fossem líquidas, elas são mais descartáveis, né? Então ele vai dizer que na sociedade moderna nós temos duas características, como as coisas são facilmente descartáveis, e aí ele diz não apenas as coisas, mas também as pessoas. E aí entram os relacionamentos, então tudo é descartável, pode ser substituído. E a produção a partir daí de lixo, né? E aí não é só lixo material, mas há outras também formas simbólicas de acumulação de lixo, daquilo que vai virando entulho, que não serve mais. No entanto, nós não sabemos como lidar com esse lixo, ele vai se acumulando e causando uma série de outros prejuízos, uma série de outros problemas. Seja em relação à vida como um todo, ao meio ambiente, seja em relação à nossa vida psicológica, afetiva. Desse modo, é interessante pensar no que Bauman traz sobre a liquidez das coisas, porque há uma tendência muito grande a atualizar os bens que vão conferir justamente uma importância, que são colocados o tempo todo como bens novos que passam a ser cobiçados. E aí
ao falarmos sobre esse desprendimento dos bens terrenos, naturalmente entra um processo de reflexão quanto à relação que nós estabelecemos com esses bens. Especialmente uma reflexão que diz respeito não apenas àquilo que está no âmbito do custo, do valor material, mas de como as coisas que têm um valor material, como elas vão afetar a nossa autoestima, como elas às vezes se tornam necessárias para nos sentirmos importantes, valorizados em relação à imagem que passamos a ter nas nossas relações sociais. E aí então, se não houver margem para essa reflexão, e a partir daí um processo de relativização quanto à importância e o valor desses bens, há um risco muito grande que é da prisão, né? Da pessoa ficar presa à necessidade desses bens. E logo, aí é um problema, como disse Jesus, porque você está juntando tesouros e colocando o seu coração em tesouros que são impermanentes. E quando se trata de bens, eu vou falar de tesouros, que essa é uma palavra melhor, né? ao, é, ao tratarmos de pessoas, de afetos, para não coisificar, né? Para não falar de bens, mas de tesouros. Né? Então, as pessoas que nós amamos, que são importantes como nossos tesouros, mas elas podem também passar pela experiência da morte. Então, o sentimento de perda é algo que vem com força diante dessas experiências que costumam ser, claro, dolorosas, que trazem o luto. O luto representa essa experiência difícil, dura em muitos casos, relacionados à sensação de perda, da ausência, da falta, da saudade, dos entes queridos. Então, nós não devemos depositar nossos corações nos tesouros que são impermanentes, inclusive esses que são de natureza afetiva. Então, por isso que é preciso ter uma certa calma, um certo cuidado para falarmos um pouquinho sobre esse assunto, porque não é possível estabelecer uma polarização, né? Um 880, então assim, o bem que precisa ser valorizado como tesouros do céu, que são permanentes, que não se desfazem nunca, e os bens que são impermanentes, e esses não devem ter valor, não devem se constituir como tesouros. Então, se a gente faz uma polarização, aí fica complicado para aplicarmos essa compreensão diante das diferentes situações de vida e que trazem consigo aspectos que são complexos. Né? Então, a questão, quando se fala justamente no desprendimento dos bens terrenos, é não na desvalorização absoluta desses bens, mas, como diz a palavra, do desprendimento. É não ficar preso a tesouros que, por natureza, são impermanentes. Mas se pode dizer, as pessoas que nós amamos, elas, numa perspectiva espiritual, numa visão espírita, por exemplo, elas continuam existindo mesmo após a morte. No entanto, isso não significa ausência de luto, né? Não significa que não exista saudade, porque quanto nós amamos, mais saudade sentimos, é normal. Né? Então isso não evita certas experiências de sofrimento. Por isso que um filósofo grego que viveu boa parte do tempo em Roma, um dos grandes filósofos da escola estoica, chamado Epicteto, ele junto com Sêneca, mas Epicteto vai dizer algo interessante como um exercício que é próprio da filosofia estoica, né, que é vamos dizer assim, o cuidado em relação às emoções para o cultivo de virtudes que levem a um estado de felicidade. E na perspectiva estoica era preciso ter um cuidado muito grande em relação ao que as emoções podem provocar em termos de estragos. E aí ele vai dizer, dentre outras coisas, tem uma frase dele que é interessante. Ele diz assim, olha, se você for abraçar um filho, abrace-o dizendo para si mesmo, estou abraçando meu filho ou minha filha, mas ele pode morrer a qualquer momento, inclusive amanhã. Então ele recomendava
esse exercício como uma forma de desprendimento. Você ama, está abraçando, mas deve ter ali a consciência de que a morte pode vir a qualquer momento. Tá? E aí eu fico pensando o quanto isso é estranho, né? E ao mesmo tempo incômodo, porque eu tenho filhos, então toda vez que eu for abraçar meus filhos, eu ficar pensando, eu estou abraçando, mas ele pode morrer a qualquer instante. Então a gente não precisa ficar com um pensamento como esse. Né? Então não há necessidade disso. Por isso, a questão da palavra desprendimento é algo que precisa ser pensado. Uma vez que a perspectiva da continuidade da vida, da existência do chamado mundo espiritual, não significa que não tenhamos a necessidade de bens materiais, e especialmente dentro das, no âmbito da vida humana, diante das suas conjunturas, nós vamos ter a necessidade de bens, é claro. A questão, como eu disse, é a palavra desprendimento. Então, desprendimento dos bens terrenos. E aí Jesus, quando fala sobre não acumular, nós podemos interpretar como essa necessidade de desprendimento e dar centralidade àqueles bens que são permanentes, aqueles bens que seguirão sempre conosco. E se aí depositarmos nossos corações, então a tendência é que no curso de nossas vidas tenhamos mais possibilidades de acumular bens, de termos tesouros que sejam permanentes. Então, isso é algo que vai não só abrindo possibilidades mais plenas acerca do viver, como evitando também experiências que sejam mais amargas, mais sofridas, mais dolorosas. Como eu citei o filósofo Epicteto, é interessante que sobre essa questão do desprendimento como exercício, ele também vai falar: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Veja, a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. É muito parecido com o que Leon Denis também vai falar no seu livro Depois da Morte. Leon Denis, que é um autor espírita, para quem não conhece, e no livro que ele publicou, no livro que ele escreveu, Depois da Morte, ele vai dizer que a riqueza não está apenas na aquisição de bens, mas em ter poucas necessidades. Então veja como é interessante que eles vão dizendo que a questão não é necessariamente em relação à riqueza de ter grandes posses, da aquisição de bens, de tesouros volumosos, mas em ter poucas necessidades. Então, essa é outra forma de pensar sobre a questão da riqueza, de acordo com esses filósofos, eu vou dizer assim. E isso, naturalmente, vai nos trazendo uma reflexão acerca daquilo que diz respeito ao necessário e ao supérfluo. Mas, antes de falar especificamente sobre o necessário e o supérfluo, citando algumas referências que nós temos, uma referência especial que é do Livro dos Espíritos, eu só gostaria de seguir com a reflexão acerca dessa questão do desprendimento dos bens terrenos, eu vou dizer dos tesouros que são impermanentes, com a proposta como está na temática, que é o desprendimento dos bens terrenos e a verdadeira fortuna. Então, desprendimento não significa a desvalorização absoluta dos tesouros que são impermanentes, tá? Então, significa, vamos dizer, redimensionar o valor das coisas. E é algo que vai seguindo um processo dinâmico, na medida em que nós nos desenvolvemos, na medida em que nossa consciência vai ampliando, em que vamos aprendendo mais, acumulando experiência, então isso vai nos ajudando a redimensionar o valor das coisas, o valor que cada coisa tem. Me lembro, por exemplo, de uma poesia de Manuel Bandeira, que é um poeta brasileiro, sobre uma chácara que era da sua infância, né, a chácara da família, e ele diz assim na poesia: a casa era por aqui, onde procuro-a e não acho. Ouço uma voz que esqueci, é a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou! Foram mais de 50 anos, tantos que a morte levou e a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Então vejam só,
para a gente fazer a leitura por completo do poema, mas para a gente fazer uma reflexão um pouco mais detida sobre isso, a partir dessa poesia, ele vai dizer: a casa era por aqui, onde procuro-a e não acho. Então aí nós já temos essa informação que ele traz de forma poética de que ele já não, uma casa já não existe mais, né? Há apenas uma memória em relação àquele ambiente, aquele espaço onde existia uma casa, que era a velha chácara. Então ouço uma voz que esquecia, a voz deste mesmo riacho. Ah, quanto tempo passou? Foram mais de 50 anos. Então, veja que a escrita dele, nesse caso, já é numa fase muito mais madura da vida, né? Então, já depois de 50 anos de vida, e ele vai acrescentar: a usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Então, a chácara foi derrubada, né, para a construção de outras coisas, para a venda. Daí ele colocar, ao seu modo, que a usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Mas ele vai dizer algo que é muito precioso em termos da reflexão que nós estamos fazendo. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Então veja, a casa como um bem, como um tesouro, terreno, ela sofre o processo de permanência natural. Então ela foi destruída ou se desfez, enfim, não existe mais. Então a relação que é uma relação com um bem terreno, um bem material, nesse caso um bem imóvel, que está suscetível a se desfazer com o tempo, tá? É, é algo que se faz presente, nesse caso, na experiência dele. Então a casa existia, já não existe mais. Tá? Depois de 50 anos, só existe na sua memória. E aí ele vai dizer isso: não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Então isso que é interessante, porque embora aquela casa ela tivesse um valor comercial, ela tivesse o seu valor material como um bem imóvel, portanto um valor terreno, mas não era apenas esse o valor, mas existia também um valor afetivo devido à história, às memórias vividas naquele lugar, e as memórias nesse caso da vivência, ela não é, ou essas memórias elas não estão desacompanhadas de outras personagens, de outras pessoas, de experiências que são permutadas, que são trocadas. Então nós vamos tendo também nessas memórias, que são memórias afetivas, experiências que são individuais e experiências que são compartilhadas, e assim ela traz consigo não apenas as recordações da própria vida, mas as recordações da própria vida em relação às pessoas que são pessoas importantes, que são referências, que são afetos que ajudaram na constituição da própria personalidade. Logo, esse tesouro, esse bem, embora ele seja impermanente, mas veja, ele traz consigo uma memória, um conjunto de experiências que vão ficar. E isso é o que fica. E nesse caso é interessante porque há um redimensionamento acerca do valor de um bem em função não apenas do seu aspecto material, do seu valor comercial, mas do seu valor afetivo. E quando eu tenho a consciência de que isso é transitório, de que isso se desfaz, então eu vou conseguindo ter um desprendimento sem, no entanto, desvalorizar, sem, no entanto, banalizar, sem retirar os valores ou retirar ali a importância que aquele tesouro tem e que vai ficar comigo. Isso se refere também aos tesouros que são os nossos afetos. Então nós podemos ter um ente querido que já partiu desta vida. Aí você pode dizer assim, como dizia Epiteto: olha, cuidado se você for abraçar um filho. E a gente pode dizer, se for abraçar um irmão, um pai, uma mãe, diga para si mesmo: vai morrer a qualquer momento. Não precisa dizer isso, nós já sabemos, tá? Temos a consciência de que a vida ela é efêmera, ela é transitória, essa experiência do viver humano. Então nós temos um ciclo, né, que vai do nascimento até a morte. E é natural que esse processo ele aconteça em algum momento, né, da morte, né? Então, como uma finalização desse ciclo da vida como nós conhecemos, e no caso especificamente da vida humana, embora a vida não se restrinja à espécie humana, né? Mas estamos falando da relação com nossos afetos, e que pode incluir, inclusive, outras espécies de vida, né? Então, os animais que passamos a amar, que
que durante o tempo em que estão vivos fazem parte da família, e há também um sofrimento diante da partida desses nossos entes queridos também, podemos dizer assim. Então, um sentimento de integração à vida, e na medida que passamos a partilhar afetos, então veja, a consciência de que a morte pode chegar não faz com que eu banalize nem retire o valor daquela relação, daquela pessoa e especialmente daquele afeto que vai se construindo ao longo do tempo. Eu não retiro, mas eu sei da impermanência. No entanto, eu sei também que aquilo que eu vivenciei, que o contato, a presença, os olhares partilhados, as conversas, os momentos bons, os momentos ruins, vão ficar comigo. E aí sim nós podemos falar em tesouros que são permanentes, porque eles vão ficar comigo. E com um olhar espiritual para a vida, considerando assim o horizonte da sua continuidade, nós não vamos perder em nenhum momento essas memórias afetivas, as nossas ideias, os nossos afetos, as nossas crenças, né? Não vão se desfazer como acontece com o nosso corpo no processo natural de decomposição, de transformação da matéria. Então, nós vamos preservar a nossa vida mental. Então, aí é que está o bem, o tesouro, onde, segundo Jesus, devemos depositar nosso coração, né? Porque são tesouros que se referem ao amor, que se referem justamente às experiências que vêm com a partilha de afetos, com os aprendizados que vão contribuindo para a expansão de nossa consciência, para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, como espírito. Então são valores sagrados. São valores que não estão suscetíveis a esse processo de impermanência. Inclusive, eles podem se apresentar como valores muito tempo depois. No caso de Manuel Bandeira, mais de 50 anos. Então, ele olha, já com mais de 50 anos, para aquele lugar onde foi a velha chácara, e isso traz consigo um sentimento de valor que está preenchido de afetos e faz com que aquela memória seja um tesouro. Então, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Se meu tesouro está circunscrito apenas a bens que têm um valor estritamente material e de representatividade social, logo isso vai trazer problemas, vai trazer um vazio e, ao mesmo tempo, a impermanência que cria um desassossego e justamente o vazio, porque nada preenche. Logo, aí é um problema. No entanto, não significa, quando eu tenho desprendimento, que as coisas elas são destituídas de importância. Cada coisa tem sua importância, tem a sua necessidade. Então, cada coisa tem o seu valor. Só preciso redimensionar o valor que tem. E é claro que, com um olhar espiritual para a vida, eu preciso considerar esses valores tendo em vista esse olhar, tendo em vista a consciência, a convicção que eu passo a ter acerca da continuidade da vida. E às vezes não precisa nem ser uma convicção plena, mesmo quando nós temos nossas dúvidas, mesmo quando nós temos os nossos questionamentos, mas ainda assim pensar de uma forma mais ampla, pensar na vida de uma forma integrada e como possibilidade de que ela permaneça, de que ela tenha continuidade, já traz consigo também uma outra possibilidade de nos relacionarmos com os chamados bens terrenos de uma forma muito mais produtiva, de uma forma muito mais, eu vou dizer assim, serena, com o desprendimento necessário. Há um trecho, como eu disse que ia falar sobre essa questão do necessário e do supérfluo, há um pequeno trecho do Livro dos Espíritos que trata justamente do limite entre o necessário e o supérfluo. Eu vou trazer aqui as questões que são 715 e 716. Kardec vai perguntar aos espíritos o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque essa é uma questão importante. A gente vem falando o tempo todo sobre o que é necessário, o que não é, o que é supérfluo. A questão da riqueza não é necessariamente ter muitas posses, não é ter muitos bens.
é ter poucas necessidades, como foi citado aqui no caso do filósofo Epiteto e do filósofo espírita Leon Denis. Então, como eu posso saber qual o limite do necessário? O que é mesmo necessário para mim? Né? Daí Kardec pergunta, como pode o homem, ou vamos dizer, o ser humano, conhecer o limite do necessário? E a resposta dos espíritos é a seguinte, aquele que é ponderado o conhece por intuição. Veja, aquela pessoa que é ponderada conhece o limite do necessário por intuição. Conhecer o limite do necessário como algo que vem a partir da intuição é uma possibilidade para quem já faz um exercício constante de reflexão sobre a vida e vai cultivando em si aprendizados que permitam essa ampliação da consciência, uma reformulação do nosso campo afetivo para nos libertarmos de certas viciações que se fazem presentes e acabam desnaturando os nossos relacionamentos. Então, se eu passo a ter essa condição de ponderação, o limite do necessário me vem por intuição. Veja, porque é um processo mais, vamos dizer assim, mais delicado, né? Não é acessível apenas à nossa vontade. Não basta eu dizer assim, não, quero ter uma intuição sobre tal coisa e ela imediatamente acontece. Não é assim que funciona. A intuição vem, ela chega, sem que isso aconteça tão somente pela manifestação de nossa vontade. Mas a intuição costuma chegar na medida em que vamos criando um campo favorável para que ela possa surgir. Né? Então, a depender dos interesses que nós vamos cultivando, de nossas buscas, das disposições que nós vamos criando em nosso íntimo, então isso cria um campo favorável, um campo fértil para a emergência de intuições. Daí ele diz, aquela pessoa que é ponderada conhece o limite do necessário por intuição. Muitas pessoas só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, vai conhecer por experiência. A gente pode dar um exemplo que é muito simples, que inclusive circula de uma forma mais habitual em exemplos que são cotidianos mesmo, em relação à comida. Você sabe ou passa a aprender o que é necessário se você passa do limite. Né? Então, se ao passar do limite começam a vir uma série de consequências que são danosas para a saúde, então significa que você está indo além do que é necessário. Né? E do que é necessário não apenas em relação à quantidade, mas em relação à qualidade. Né? Veja, um conhecimento que se refere não apenas o quanto eu como, mas como eu como, se é mais ou menos saudável, quais são os meus hábitos, e isso se refere a uma série de outras questões. Né? Eu posso falar sobre o limite do necessário em relação ao trabalho. Então, eu posso acabar me excedendo para chegar a um ponto até de adoecer, né? E ter uma síndrome a partir daí. De acabar entrando em um processo que representa um transtorno em relação ao trabalho. Então eu passo do limite do necessário e passo a conhecer esse limite por experiência e a minha própria custa, porque a partir do momento que eu passo do limite do necessário, aí eu começo a sofrer as consequências disso. E aí vem o aprendizado que pode vir num tempo que é relativo a cada pessoa. Algumas pessoas são mais teimosas e seguem adiante e preferem escolher o caminho mesmo, que é de ultrapassar sempre o limite do necessário, de viver nas suas viciações, viver fora, portanto, né, dos limites e dentro daquilo que é supérfluo, mas se contaminando e criando prejuízos que vão permanecendo ao longo do tempo, até que chega um momento em que as coisas comecem a mudar, mas isso vem com a experiência e a própria custa. Então veja que interessante é que o limite do necessário não está colocado aqui de uma forma rígida, estabelecida pelos espíritos a partir de certas colocações mensuráveis. O limite do necessário é tanto, né, em relação a tal coisa, em relação a... Não dá para mensurar, não dá para definir. Então é algo que precisa vir com a nossa própria experiência, com as nossas reflexões, a sabedoria que nós temos acerca
da própria vida. E aí a questão 716, Kardec pergunta: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? A resposta dos espíritos: sem dúvida, mas o homem, o ser humano é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, necessidades que não são reais. Nós podemos falar de necessidades que são necessidades mais básicas, necessidades vitais, né? De moradia, de alimentação, de vestuário, né? E de segurança. Podemos falar de necessidades que são necessidades básicas, de saúde, é claro, que tudo que diz respeito à saúde. Mas podemos falar de necessidades também, que são necessidades básicas, se referem a aspectos mais subjetivos, no campo dos nossos anseios. Necessidade que está no âmbito estético, na relação que nós temos com bens que são simbólicos, né? E aí entra a arte, entra a cultura. Então nós temos a necessidade também, né? Nós não vivemos apenas para sobreviver, para garantir a nossa condição de vitalidade, né? Nós vivemos para ir além disso. Então nós temos necessidades que se referem justamente a aspectos subjetivos, e especialmente que vão nos enriquecendo ao longo do tempo por experiências que se enraizam em nosso campo afetivo, que ampliam a nossa capacidade cognitiva. Logo, não são apenas as necessidades básicas em termos de sobrevivência, nós vamos para além disso. Agora, qual o limite do necessário? Então, isso é algo que vem ou por intuição, né? Como disseram os espíritos, em relação às pessoas que são mais ponderadas, vem por intuição, mas na maior parte das vezes a própria custa em função das experiências que nós vamos tendo. Então é assim que eles colocam a questão do limite entre o necessário e o supérfluo. E necessidade, todos nós temos. Né? Não há quem possa dizer eu não tenho necessidade nenhuma. Nós sempre temos algum tipo de necessidade. A questão é saber quantas necessidades nós temos, se qual a importância dessas necessidades, né? O quanto elas mexem com nossas vidas. Então, é uma reflexão que seria interessante fazer. Né? Quais são as minhas necessidades hoje? Né? Qual o valor que cada uma delas tem? Quanto de energia eu deposito nessas necessidades? E aí vem uma pergunta que é importante. Dessas necessidades, o que eu posso aproveitar mais? O que cada uma me proporciona, inclusive como possibilidade de permanência, para que elas representem tesouros que fiquem comigo. Tá? E a partir daí eu pensar nessas necessidades como necessidades que representam tesouros onde meu coração está depositado. Então são essas reflexões que os espíritos, vamos dizer assim, que essa referência espiritual que nós temos à disposição nos traz como uma possibilidade mais fecunda de nos relacionarmos com a vida, podemos dizer não apenas da relação, mas no fluir da própria vida, de seguirmos caminhos que sejam melhores, de modo que tenhamos condições de evitar certas experiências que são dolorosas, que são sofridas, não apenas para nós mesmos, mas para quem estiver à nossa volta. Isso se refere a um processo de realização espiritual, daí o desafio enorme, porque o desprendimento não é um processo fácil, né? Não é um processo simples. Às vezes racionalizamos de uma forma que fica difícil até identificar o quanto estamos apegados. O quanto estamos apegados a bens, que sejam bens materiais, a tesouros que são afetivos, porque o problema está no apego. Né? Então, se a gente fala em desprendimento, então desprendimento é sair da prisão, né? Se desprender. Então, se nós estamos numa relação com bens que é de prisão, logo isso já representa
uma limitação enorme e, consequentemente, nossa margem de liberdade restrita, diminuída, traz consequências que são danosas para a vida, seja lá em que aspecto for, tá bom? Essa é uma reflexão que nós trazemos hoje para nosso encontro. Eu quase digo assim, nossa conversa, mas aí fica estranho, né? Conversa de um interlocutor só. Mas eu espero que tenha sido, tanto quanto possível, produtiva, que tenha contribuído, tá bom? E eu vou finalizar, porque essa temática do desprendimento dos bens terrenos é a verdadeira fortuna, e a partir das referências que nós colocamos aqui, eu vou trazer uma poesia que eu gosto muito, assim, eu acho que ela resume, pelo menos para mim, essa temática, essa reflexão que vem a partir da temática proposta, entre saber o valor das coisas e a partir daí ter o desprendimento necessário e quanto a escolha ou as escolhas que podemos fazer no que se refere a estabelecer tesouros onde nossos corações passam a se encontrar, né? Então, onde é que está nosso coração? Né? Está em algum tesouro. Qual é o tesouro? Eles são permanentes, são impermanentes? Qual o valor que atribuímos a esses tesouros? O que é que eles significam? Então são questões muito interessantes e que vale a pena pensarmos sobre elas. E aí como eu disse, para finalizar, uma poesia que é de Carlos Drummond de Andrade, está no livro dele Claro Enigma, cujo título é Memória. Ele vai dizer: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, são as duas estrofes finais que eu vou reforçar, tá bom? Que eu vou citar novamente, quando ele diz: as coisas tangíveis, as coisas concretas, materiais, as coisas que podemos apalpar, que podemos tocar, né? Então, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, as coisas que têm fim, que acabam, que são impermanentes, as coisas, como as emoções, por exemplo, os afetos cultivados, né? Então a nossa relação com as pessoas, ela é uma relação que nessa experiência humana vai acabar de alguma forma, algum dia, né? Mas alguém vai morrer. Então nós não podemos pensar em uma relação que seja eterna na experiência humana, tá? Na experiência espiritual aí já é outra questão, né? Como vai permanecer, por quanto tempo, então nós não temos como saber. Voltando à poesia, eu vou do início. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Isso que fica são os tesouros do céu, para relacionarmos assim ao ensinamento de Jesus, e esse deve ser cultivado, pois aí vale muito mais a pena depositarmos os nossos corações, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Um beijo enorme no coração, com votos de paz, que tenhamos uma boa noite, um bom dia, que tenhamos dias que sejam mais preenchidos de esperança, mais preenchidos de sabedoria, mais preenchidos de bondade, mais preenchidos de cuidado. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço.